esperar iniciar a gravação. Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos ver mais uma palestra do projeto de extensão Comunica Labeco, que é um projeto do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPA. As palestras são todas as quintas-feiras, às 10 horas. Todos os vídeos vão ser gravados e posteriormente disponibilizados na página do YouTube do Labeco. Então, eu vou pedir para todo mundo que está aqui desligar o áudio e o vídeo durante a apresentação, tá? Após a palestra, eu vou abrir uma sessão para perguntas. Vocês podem tanto fazer as perguntas pelo microfone, né, quanto pelo chat. A palestrante hoje é a mestra Viviane Garcia. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela PUC de São Paulo e mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E atualmente ela é coordenadora do projeto de educação ambiental do Parque da Água Vermelha da Prefeitura Municipal de Sorocaba. E o título da palestra dela é Educação em Áreas Verdes, Possibilidades e Desafios durante a Pandemia. Então, Viviane, bem-vinda, fique à vontade, tá? Tá. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né? De poder partilhar um pouquinho do trabalho que Sorocaba vem realizando ao longo dos anos, em especial em educação em áreas verdes, né? Me sinto muito honrada de estar aqui e poder ter essa oportunidade junto com vocês. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui que a gente preparou, e nessa apresentação, eu vou contextualizar um pouquinho o processo educativo realizado nas áreas verdes, um pouco sobre a cidade de Sorocaba, né? E a área verde que nós temos aqui. Pensando então um pouco no tema da palestra Educação em Áreas Verdes, quais são as modalidades de educação, ou qual é a modalidade de educação que é presente nesses espaços, né? Nessas áreas verdes? Será que é educação formal, educação não formal ou informal? Então, pensando um pouco na contextualização dessa educação que ocorre nas áreas verdes, a gente classifica como não formal, né? Se a gente for procurar um pouco na literatura, a gente vai ter distinção entre modalidade de ensino entre formal e não formal, algumas outras colocam formal, não formal e informal, né? Sendo que tudo que é fora da escola é não formal e tudo que é dentro da escola é formal, né? E alguns autores que usam informal como os espaços das relações, como a família, a igreja ou as mídias, né? Mas pensando então em educação não formal, quais são as características dessa educação que ocorre nas áreas verdes, né? É uma educação que ela tem características diferentes do que acontece na escola. Ela tem um tempo diferenciado, né? Então, pensando no público que vai até esses espaços, tem tempo, um tempo que ele determina, se for um público organizado como a escola, o que a escola determina. A estrutura, né, das ações educativas é diferenciada. A intencionalidade, né, de quem vai. Será que eles têm intenção em aprender? Será que a equipe educativa desse parque tem a intenção de ensinar? A certificação é diferenciada também, né? Sabendo que você pode ir para essas áreas em busca de deleite, contemplação, educação, lazer, e você não vai ter uma certificação como na escola. Currículo. Muitas vezes esses espaços ou os programas educativos desses espaços não têm um currículo explícito, é implícito, né? Existe uma intenção de ensinar, existe um conhecimento a ser trabalhado, mas que muitas vezes não está claro e documentado, né? E já que a gente falou dessa modalidade de educação, que é a educação não formal, essa educação, ou a educação, ela é um processo ou é um produto? Penso que para a equipe educativa das áreas verdes é muito importante ter em mente se a educação é um processo ou é um produto, ter isso bem claro.
Porque a partir do momento que a gente assume que a educação é um processo e não um produto acabado, nós reconhecemos que temos uma grande responsabilidade na elaboração das ações educativas, que elas têm que ter um começo, um meio e fim, têm que ter um objetivo, e saber que o público que vem até essas áreas verdes, até esses espaços, é um público que já traz um conhecimento, né? Já traz uma bagagem aí. E que a experiência que ele vai ter nas áreas verdes pode incorporar novos conhecimentos aí para esse sujeito, ou até mesmo possibilitar a reconstrução dos conhecimentos ou de algum conhecimento que ele tenha aí trazido de uma situação não completa ou equivocada, por exemplo, né, em relação ao meio ambiente. E quais são as dimensões da educação não formal, da educação como um processo, né, para as questões ambientais, para a conservação? Nós pensamos aqui nas 3 dimensões que compõem as ações educativas. Ela tem uma dimensão cognitiva, né? Como eu falei para vocês, quando a gente fala da educação como um processo, porque o sujeito pode construir e reconstruir seu conhecimento em relação ao meio ambiente a partir das experiências vividas nas áreas verdes. Ele tem uma dimensão afetiva, porque ele pode instigar, né, o sujeito a promover o cuidado com o meio ambiente. E comportamental, pode encorajar esse sujeito a agir em prol da conservação do meio ambiente. Então, essas ações, elas possuem essas dimensões e elas podem atingir essas dimensões. Por que elas podem? Porque nós, já pensando que a educação é um processo, que o indivíduo vai construindo e reconstruindo seu conhecimento ao longo da vida, a partir do momento que ele se relaciona com os diferentes contextos da vida, com a família, com as diferentes mídias, nos grupos sociais, na escola, nas áreas verdes, nós nunca saberemos qual foi exatamente o local certo aonde ele aprendeu aquilo. Porque aí nós vamos ter evidências de aprendizagem, que ele construiu ou reconstruiu seu conhecimento na experiência educativa, numa área verde ou em outros espaços, né? Porque a gente não tem como mensurar isso, entrar na cabeça do sujeito e saber em que momento esse conhecimento foi construído ou reconstruído. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Bom, falando um pouco sobre a cidade de Sorocaba, né? Para a gente poder conhecer um pouco as experiências educativas da cidade, aqui ilustra bem um pouco a nossa distância, né? Se a gente for mensurar isso em distância territorial de carro, a gente está aí 2 dias e 13 horas, eu e a Ângela de vocês, né? Mas aqui virtualmente a gente está bem pertinho. Sorocaba, ela está localizada no estado de São Paulo, né? Se a gente puder observar aqui na parte de baixo, nós vamos ver que a distância de Sorocaba a São Paulo é aproximadamente 100 quilômetros, é 1 hora, é bem próximo, né, da capital. Sorocaba tem quase 500 quilômetros quadrados aí, né? Sendo que a maior parte do território já é área urbana. E só cerca de 82%. E 17% é área rural. E em relação a habitantes, nós já estamos em torno de 665 mil habitantes. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é assim, o território da cidade, a área urbanizada e a área rural, né? Para vocês verem o desafio aí do município, que a gente tem uma área rural menor e dessas áreas, e desse total de área do território de Sorocaba, né, 19% são áreas de APP. E aonde estão essas áreas de APP? Estão na área rural e também estão em parques urbanos, unidades de conservação. Então, ao todo, Sorocaba conta com 45 espaços verdes distribuídos em unidade de conservação, área protegida e espaços livres de uso público, né? Então, é uma questão que a gente se orgulha muito, né?
a Sorocaba, a Secretaria do Meio Ambiente, é que nós temos espaços verdes distribuídos ao longo da cidade, né? Apesar da gente ter um território bem urbanizado, nós também contamos com esses parques, né? As áreas verdes, que a gente está chamando de espaços verdes, porque pensando em nomenclatura, a gente vai ter unidade de conservação, parque natural, estação ecológica e outros. Então, aqui eu trago para você as 5 unidades de conservação que o município abriga. Logo abaixo aqui a gente tem, dentro da categoria do SNUC, a gente tem as 3 estações ecológicas, né? Sendo uma delas uma unidade de conservação, que é o governador Mário Covas, que essa unidade de conservação, ela está bem na entrada da cidade, onde ela é cercada por uma rodovia que dá acesso à cidade e por um polo industrial ao lado. É uma área bem significativa do ponto de vista de conservação, porque a gente já teve notificação de espécies ameaçadas ali, como lobo-guará, onça-parda, nessa área. Nós temos também, pensando em unidade de conservação e estação ecológica, o Parque Natural Braulio Guedes da Silva, que ele está plotado dentro da cidade de Sorocaba e ele tem uma história muito interessante do ponto de vista de engajamento da comunidade. Esse parque, ele foi decretado Parque Natural na década de 80. E como é que se chegou a esse parque? Pensando um pouco na história ambiental, Sorocaba tem uma história de educação ambiental que se tornou referência no país, porque ela começou no zoológico de Sorocaba. O zoológico, agora na próxima semana, completa 52 anos, e na década de 70, ele foi inaugurado em 68, na década de 70 ele começa os primeiros trabalhos com conservação de espécies ameaçadas, mas especialmente começa a dar o início com as ações educativas. E ele desenvolveu uma metodologia muito interessante para a educação, para a conservação, não pensando só em vida silvestre, mas em meio ambiente como um todo, que ele se tornou referência em meio ambiente para a cidade e para a região. E formou muitos multiplicadores da questão ambiental. Então, naquela época, tinha um clube de jovens que fazia parte do parque, né, que pertencia ao zoo, e eles saíam para conhecer as áreas verdes da cidade. Quando eles se depararam com esse Parque Natural Braulio Guedes, eles observaram a grande biodiversidade de animais que tinham ali. E levaram esse documento com esses dados para o promotor da cidade. E a partir dali foi decretado Parque Natural nessa área urbana, né? Que tem como característica ser uma estação ecológica, né? Que foi caracterizado dentro dessa nomenclatura. Pensando ainda em outras unidades de conservação, a gente tem o Parque Natural de Brigadeiro Tobias, que é um parque localizado num bairro rural, semi-rural da cidade, e que além das características naturais, ele tem uma característica histórica, porque a cidade de Sorocaba ela foi fundada por tropeiros, então ali também, nesse espaço, a gente tem um casarão antigo, datado dessa época, que retrata essa história, a história do tropeirismo, da origem da cidade. Parque Natural Municipal Corredores da Biodiversidade, que é um parque que ele tem um remanescente de cerrado e mata atlântica, que é a vegetação que ocorre aqui na cidade, que é uma área de transição e por isso confere uma biodiversidade bem rica, e que a gente também consegue desenvolver ações educativas nesse espaço para a comunidade, né? Nessa grande floresta urbana. Ainda há outras áreas dentro dessas áreas protegidas, a gente falou das 5 unidades de conservação, nós temos 6 parques ecológicos, que são 6 parques que possuem centro de educação ambiental, que desenvolve ações educativas para a cidade. Então, o primeiro parque, que é o Parque da Água Vermelha, que é o mais bonito da cidade, que é o parque que eu e a Ângela a gente trabalha, vocês vão conhecer um pouquinho mais de perto, é brincadeira, mas eu tenho que ser marqueteira, né? O segundo parque, aqui apresentado à direita, é o zoológico. Olha que interessante essa foto. Eu penso que ela é bem representativa, né? Olha a Ilha Verde dentro desse grande centro urbano. Logo abaixo nós temos o parque ecológico mais novo da cidade, com 5 aninhos aí,
que é o Jardim Botânico de Sorocaba, que ele é um dos cartões postais da cidade, né, com essa edificação que é o Palácio de Cristal, que por si só essa estrutura arquitetônica já traz um conhecimento, uma relação com a natureza, aí, além do fator histórico. E ele tem uma característica que é um parque que ele está crescendo com a cidade, é um jardim botânico que ele está nascendo com a cidade, porque geralmente os jardins botânicos são plotados em áreas já florestadas, e no nosso caso não. Ele foi construído numa área sem floresta, que só tem um pequeno remanescente onde é feito algumas trilhas educativas, mas bem menor do que a área total do jardim. Então, a comunidade tem essa oportunidade de participar da construção do jardim botânico, né? Do ponto de vista do plantio de mudas, da seleção das coleções e ver esse jardim crescer. Um outro espaço livre, um outro parque ecológico é o Parque do Ouro Fino. Logo à direita, o Parque Natural Chico Mendes. E abaixo o Parque da Biquinha. Então, aí a gente totaliza 6 parques ecológicos, né? E pensando que são 6 parques ecológicos, 5 unidades de conservação e temos mais 34 outros parques abertos, que aqui a gente colocou algumas fotos para poder elucidar, como o Parque Kassato Maru, que é um parque voltado mais para a cultura japonesa, à nossa direita ao prédio da prefeitura, logo abaixo o Parque das Águas, que é um parque que ele foi construído às margens do Rio Sorocaba, numa área de inundação, né, que era próximo às lagoas marginais do rio, tem toda uma característica estrutural que leva em consideração esse regime das chuvas. E o lado esquerdo, o Parque dos Espanhóis. Eu não vou entrar em detalhe em todos, até porque não é o tema, eu só queria caracterizar um pouquinho, né? Aqui eu apresento para vocês a estrutura da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente, ela é dividida em 3 diretorias: paisagismo e manutenção, gestão ambiental e zoobotânica, licenciamento, controle e fiscalização ambiental. A educação ambiental dentro dessa grande área, né? Gestão ambiental e zoobotânica. Temos também a educação ambiental, que aí vai estar vai estar sendo realizada nos parques naturais, com as ações educativas, com educação ambiental para o município, com a produção de material didático e também com ações de interação socioambiental. Então, pensando um pouco na educação ambiental, na nossa estrutura hierárquica, nós temos a divisão de educação e educomunicação ambiental. Dentro dessa divisão é o patamar maior, né, da nossa hierarquia. Depois nós temos 3 seções: seção de educação ambiental em parques, que é a qual eu estou ligada diretamente, seção de interação socioambiental e programas ambientais, e a outra seção que é de planos e contratos ambientais. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o parque, né, que eu trabalho. Aqui o Parque da Água Vermelha, essa foto aérea dá para vocês visualizarem novamente, né, essa característica de ilha verde urbana. O parque possui 2 lagos aqui nessa foto à esquerda, com nascentes que estão dentro da área do parque, né, nessa área de 20 mil metros quadrados. E esse parque é um afluente do rio que deu nome à nossa cidade, que deu início à nossa cidade, né, que é o Rio Sorocaba. Então, dá para a gente observar bem aqui os 2 lagos, aqui logo acima o córrego da Água Vermelha, que vai desembocar no Rio Sorocaba, aqui embaixo, né? Então, a gente vê essas conexões, desses corredores ecológicos que a cidade traz e proporciona, né? Então, essa área total do parque de 20 mil metros quadrados, que engloba nascentes, 2 lagos, né? Ela tem uma vegetação nativa e também possui uma estrutura para poder atender o público. Então, aqui onde eu estou sinalizando para vocês é o setor educativo, que ele é composto ele não é muito grande, tá, pessoal? Mas dá conta da demanda do parque. A gente tem uma sala
da educação ambiental, a outra sala que é a da biblioteca e dos materiais didáticos. Logo atrás aqui, nessa construção pequenininha, nós temos um aquário, onde nós apresentamos as espécies que ocorrem aqui nos lagos do parque e no Rio Sorocaba, né? E nós temos também logo aqui, que é embaixo dessa cobertura vegetal, um anfiteatro. Logo aqui na frente a portaria, aqui logo abaixo uma tenda, um playground e sanitários. E ainda nós temos 2 quiosques aqui no parque para o atendimento do público. Lembrando que a função ou a missão dessas áreas verdes, ou o objetivo que leva o público para essas áreas verdes, é deleite, contemplação, lazer, né? E educação. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes o público vai porque ele quer ter o contato com uma área verde. E ele quer ter uma experiência livre nesse espaço. E às vezes ele aprende por tabela, quando ele tem uma comunicação visual que dê conta disso, ou quando ele se propõe a participar de alguma atividade que esteja sendo oferecida lá. Mas não podemos esquecer que a gente tem que oferecer condições para que esse momento de deleite, de contemplação, de lazer seja atendido. Por isso os quiosques, o playground, né? Falando do ponto de vista da biodiversidade presente nessa ilha, nessa pequena ilha verde urbana, nós temos já registrado, a partir do último levantamento de aves que foi feito pelo Clube de Observadores de Aves que nós temos na cidade, aproximadamente 90 espécies de aves no parque, nesse pequeno território. Então, a gente vai ter espécies grandes, como, por exemplo, a maior garça brasileira, que é a garça moura, essa aqui representada, como espécies pequenas, como beija-flor, siriri cavaleiro, fim-fim, né? Outros passariformes aí, saíras, né? Temos também nos lagos que a gente já conseguiu identificar 3 espécies de cágados, temos mamíferos, como gambá, que é muito comum na cidade, na verdade, e pequenos roedores, como ratão do banhado, a gente não conseguiu fotografar ainda, só um dia que estava sentado à beira do lago, e aí conseguimos ver esse animal nadando, né? Até a gente achou que era uma lontra, daí a gente falou, cai na real, lontra aqui não. Ratão do banhado, não que na cidade, nos corpos d'água existe, mas é que é muito mais raro, ainda mais numa cidade, ainda mais nesse bairro que ele tem uma ação antrópica, né? Tem uma urbanização bem densa. E quem é o público que participa dessas atividades? Então, eu vou mostrar para vocês agora o público das nossas ações educativas, falar um pouco sobre essas ações e depois conversar um pouco sobre esse momento desafiador da pandemia. Como é que a gente desenvolveu estratégias para poder chegar até esse público? Então, o público das nossas áreas verdes são as crianças, né? Nós trabalhamos com crianças a partir de 4 anos até a melhor idade. E os públicos portadores de deficiência, sejam elas visuais, auditivas, o público que nos procura e solicita nossas ações, né? O público do entorno do parque. E também a gente não pode deixar de esquecer que é a comunidade como um todo, que não está só no entorno do parque, mas em diferentes áreas da cidade. E quais são as premissas, as estratégias que a gente utiliza para construir e reconstruir conhecimento? E a partir daí, incentivar o nosso público a transformar atitudes e comportamento, né? Então, vamos entrar aqui agora no que a gente chama que é a nossa menina dos olhos, vamos dizer assim. Temos duas meninas dos olhos. Um é o Clubinho do Refúgio. Essa turminha aqui que está aqui representada são crianças que a gente tem de 4 a 8 anos, moram no entorno do parque. É muito interessante a localização do parque, porque ao mesmo tempo que ele tem uma classe média morando no entorno, ele tem uma classe baixa também. Então a gente tem esse mosaico aí.
E essas crianças são crianças que apresentam vulnerabilidade do ponto de vista das relações, né? Porque elas são crianças que têm algumas fragilidades na família, né? No contexto onde elas moram, e nesse bairro próximo, que é de classe baixa próximo ao parque, essas crianças elas são retiradas no período da manhã da rua, né? E elas são levadas para uma associação que tem lá, que chama Associação Nova Geração. E essas crianças ficam de segunda a sexta-feira no período da manhã na associação e à tarde elas vão para a escola. E essa associação, que é composta de voluntários, eles fornecem café da manhã e almoço para essas crianças, todo num caráter de voluntariado, doação, e também procuram parcerias para que cada dia da semana possa oferecer uma atividade diferenciada para essas crianças, que tanto pode agregar no desenvolvimento delas, quanto contribuir também para dar uma ajuda nas questões escolares. Então, tem um dia que é o do reforço escolar, e na terça-feira, em especial no período da manhã, eles vão para o parque, porque tem o clubinho do refúgio, que é o clubinho ecológico. Então, uma vez por semana, eles participam de experiências com a natureza, pensando que essas crianças conhecem mais o parque do que a gente, né? Porque fora do dia de reunião, eles estão lá tantos os outros dias, vivendo e experienciando cada cantinho do parque. Então, hoje a gente conta com mais ou menos 23 crianças que fazem parte desse clube. E aqui pela foto vocês podem ver a Ângela sentadinha aqui. Esse aqui é o Gustavo, que foi nosso estagiário, e essa é a Catinha, que é uma das voluntárias que atua nesse projeto. Uma outra premissa é formar agentes multiplicadores nas questões ambientais, incentivar o protagonismo. De que forma? Para as crianças da comunidade de Sorocaba como um todo. Sempre nas férias de julho e janeiro, nós oferecemos os cursos de férias, e aí nós desenvolvemos temas que estão ligados ao parque, temas que estão ligados às questões ambientais prioritárias na cidade ou no mundo naquele momento. Então, cada temporada de férias, a gente escolhe um tema para trabalhar com a criançada, e as crianças podem se inscrever de qualquer parte da cidade, gratuitamente, para passar uma semana conosco, curtindo, experienciando esse tema. Pensando que a nossa preocupação maior não é que as crianças fiquem presas ao conteúdo, mas que as crianças possam experienciar esse contato com a natureza, estabelecer conexões com a natureza e também com as próprias crianças, com o grupo, com os monitores, para que eles possam ter essa experiência das relações também nesses espaços. Então, aqui para exemplificar, em janeiro desse ano, né, antes do período de pandemia, nós tivemos o curso de férias com crianças de 5 a 11 anos, 40 crianças durante uma semana, e o tema foi os super-heróis da natureza. E a gente pôde trabalhar com eles. Quem são os grandes super-heróis? O Batman, que é o morcego, o Aquaman, que protege as águas, o Homem-Aranha. E aí, quais são os superpoderes desses heróis? Remetendo sempre ao ambiente ou ao animal. Qual é o superpoder do morcego, da aranha? E esse superpoder seria traduzido no papel ecológico, na profissão desses animais na natureza. Então, a gente trabalhou a questão do morcego como disseminador de sementes, a aranha, né, como controlador biológico e trabalhando as características dela, sempre pensando de uma forma lúdica, de uma forma que a criança possa experienciar e viver isso junto com a turminha. Uma outra premissa é apresentar os serviços ambientais, né, os serviços ecossistêmicos, o papel dos animais na natureza. E aí despertando a atenção e a empatia por esses elementos. Então, aqui foi uma exposição que nós fomos convidados a fazer para falar sobre os peixes que ocorrem no parque, no nosso Parque da Água Vermelha, que alguns deles também fazem parte do rio da nossa cidade.
E como falar de peixe, já que não é um tema que chama tanto atenção quanto falar de mamíferos e falar de aves, né? Então, nós elaboramos os profissionais da natureza. Investigamos qual era a profissão, o papel ecológico desses peixes e traduzimos isso nessa comunicação de carteira de trabalho, né? Então, qual é o trabalho do cascudo, o trabalho do caboja, o trabalho do guaru nesses corpos d'água? Qual é esse serviço ambiental que ele presta? E aí a gente foi conversar um pouquinho com a comunidade sobre isso. Numa outra versão dessa exposição, nós fizemos sobre o passaporte da natureza, falando sobre os peixes migratórios, né? Qual que era a profissão desses peixes que migram no ambiente aquático. Ainda nessa premissa, o parque vai à escola, aí é onde o público está, né? Levando as informações sobre o rio da nossa cidade. Então, quais são os peixes que tem no lago do Parque da Água Vermelha e que também ocorrem no Rio Sorocaba? Então, levar para as escolas, não só para o ensino formal, mas a gente até se aventurou aí a atender as creches. Então, nós atendemos com essa atividade crianças a partir de 3 anos, levando exemplares fixados de peixe, levando um pouquinho da comunicação visual, esse banner que aparece logo abaixo, e finalizando a ação com uma pintura corporal de peixe, que é o que as crianças curtem e levam de lembrança para casa. Então, durante essa atividade deles experienciarem e conhecer esses peixes de verdade, a gente sempre usou peixes fixados, né? Peixes de verdade e oferecendo até lupa para que esses detetives pudessem investigar e conhecer um pouco melhor essa biodiversidade. Nessa linha de onde o público está, então, pensar nos locais de maior circulação de público para que a gente leve as mensagens de conservação que são importantes, né? Então, aqui o terminal de ônibus da cidade, para falar um pouco sobre a bacia do Rio Sorocaba e a biodiversidade presente, quanto a importância da cobertura vegetal e do cuidado do munícipe com esse espaço é importante para que essa biodiversidade exista e que também a gente tenha qualidade de vida, né? Então, aqui é um exemplo dessa ação. Pensar também em relação aos temas, né, de como elaborar atividades educativas nesses espaços, pensar em temas que chamem a atenção do público, né? Então, muitas vezes a gente elenca algumas espécies que a gente chama de chamariz ou guarda-chuva que ocorrem no parque. Então, esse parque, como ele tem esses 2 lagos, a gente tem anfíbios presentes nesse espaço e que a gente pode ver a desova desses animais claramente no tempo da reprodução. Então, como a gente comunicar para essas crianças que esse é o ciclo natural desse animal, para não querer retirar esses girinos da água, conhecer um pouco melhor esse ciclo reprodutivo da espécie. Então, a gente leva essa temática também dentro das visitas monitoradas, dos cursos de férias, dos clubes ecológicos. Então, aqui a gente exemplificando um pouquinho dessas ações. Teve um curso de férias que a gente trabalhou sobre os animais da floresta do parque, e aí a gente, falando da reprodução, do ciclo, né, reprodutivo da espécie, a gente convidou as crianças a comer um pouco a desova do sapo, né, falando da desova e do desenvolvimento do girino. Então, tivemos sagu, onde as crianças puderam experienciar um pouco brincando essa atividade. Logo acima, nessa bandeja aqui, eram bolinhas de gel, onde as crianças também estavam no caça da desova do sapo. Pensando em premissas também, né? Uma outra premissa é ter ousadia e criatividade. Eu falei para vocês que nós temos 5 unidades de conservação, uma delas é o Parque da Biodiversidade, que tem uma área florestada bem significativa, né? De um remanescente aí da vegetação de Sorocaba, que é o Cerrado e Mata Atlântica. E a equipe educativa de lá desenvolveu a ação que é a Trilha da Lua Cheia. Então, fazer uma trilha noturna para o munícipe, né? Abrindo inscrições para quem queira participar e poder experienciar essa floresta à noite na lua cheia. Então, pensar que esse item de ousar é muito importante, porque assim como a gente, educador, gosta, né,
de viver experiências novas, de poder experienciar a natureza de diferentes formas. Imagina a comunidade que não tem esse contato diário. Ainda nessa linha de ter ousadia e criatividade nas áreas verdes, aqui um exemplo de algumas ações que foram bem significativas para o nosso público, né? Uma experiência aqui logo acima de um curso de férias que a gente trabalhou oficinas educativas sobre os ninhos das aves urbanas. E aí nós tivemos a oportunidade de ter um observador de aves que coleciona ninhos urbanos, que cai, dom para ele, e aí ele foi guardando ao longo do tempo. Ele tem 76 anos, e ele estudou sobre esses ninhos e levou para a criançada curtir um pouco, né? Sempre com essa referência de que para a ave poder ter ninho e ter abrigo, precisa ter recurso para isso. E qual é o recurso? É a área verde. O que é que a gente tem feito por essas áreas e contribuído para a manutenção delas? Aqui uma outra experiência com o Clubinho do Refúgio, que foi promover o supermercado das aves no parque. Então, nós tivemos um momento de plantio de árvores frutíferas no parque, para que pudesse oferecer alimento para a bicharada que mora lá. E lógico que para eles também, né? Porque olha eles aqui, ó, se abastecendo das ameixas, né? E finalizando aqui, uma outra ação que foi bem interessante foi investigar no entorno do parque quais casas, quais residências tinham floresta na sua casa. Seria no jardim, seria na calçada, uma árvore plantada, no quintal, vasos de flores. A floresta está presente na sua casa? E a criançada foi fazer uma enquete junto com os monitores, dividido em grupos, e sugerindo para os moradores que quem quisesse plantar uma árvore no quintal ou na calçada, que eles estavam entregando um vale-muda, que eles podiam retirar essa muda lá no Parque da Água Vermelha, escolher entre frutífera e não frutífera, desde que tivesse um local adequado para plantar essa floresta na casa. Ainda nessa linha das premissas, né, possibilidades aí nas áreas verdes é trabalhar em equipe. Então, trabalhar com a equipe dos outros parques. Esse foi um curso bem interessante que a gente fez o ano passado, em parceria com o outro parque da cidade, que é o Parque Natural Chico Mendes. A gente teve o ano internacional que a ONU decretou como o Ano Internacional da Língua Indígena. Então, nós trabalhamos com as crianças na temporada de férias a cultura indígena e, em especial, uma etnia do Parque Nacional do Xingu, que são os cuicuros. E as crianças foram viver essa experiência da natureza, do contato da natureza, da floresta, nesse Parque Natural Chico Mendes, onde o educador de lá, na época, se caracterizou como um pajé e foi falar sobre o supermercado dos índios, que é a floresta, e a farmácia, né? Então, a identificação com as plantas medicinais, falou um pouco sobre as abelhas, né? E as crianças puderam curtir essa experiência lá. Ainda nessa linha de premissa, estabelecer vínculos com a comunidade e o parque. Então, na hora que, quando tivemos a oportunidade de revitalizar os jardins suspensos aí do parque, nós chamamos a comunidade por meio de oficinas para poder nos ajudar a deixar o parque mais bonito. Então, isso também é uma forma de estabelecer vínculo com a comunidade e empoderamento, que esse parque não é da prefeitura, esse parque não é do funcionário que trabalha lá, esse parque é nosso. E que, da mesma forma que a gente usufrui desse espaço, a gente também pode contribuir para deixar ele ainda melhor e ter esse pertencimento, né? Disponibilização de material didático. Então, nós temos aí também os livros da biblioteca para leitura do público, alguns jogos, temos alguns kits. E esse projeto aqui, que é bem interessante, que ele não é nosso, da Secretaria do Meio Ambiente, ele é da Secretaria de Cultura. O projeto Vai e Vem, onde nós disponibilizamos livros de literatura infantil, infanto-juvenil e adulto, onde as pessoas podem levar embora esse livro. Depois que lê, se quiser devolver, devolve nesse carrinho. E o interessante é que esse carrinho nunca está vazio, porque por mais que a pessoa, de repente, não devolva o livro, a gente sempre está recebendo doações de outras pessoas. Então,
a alimentação desse carrinho é contínua. A pessoa pode tanto pegar esse livro e fazer a leitura no próprio parque, ou pode levar para casa, mas sem esse compromisso de prazo de entrega ou ter que entregar. A gente deixa bem livre. Ainda ir aonde o público está, né, ter esse envolvimento com o público para que ele se empodere das áreas verdes da cidade e contribua para a ampliação delas. A gente faz doação de mudas em feiras livres, isso a Secretaria do Meio Ambiente, na equipe toda, na Praça Municipal da cidade. E o público que vai no parque que não tem essa mediação humana e ele quer aprender algo ou fazer uma interpretação daquele ambiente. Então, também a gente investe na comunicação visual, pensando no discurso que seja condizente com aquele espaço que a gente quer comunicar e numa forma que realmente fique clara e objetiva a mensagem, né? Uma outra experiência bem interessante de comunicação visual por meio de placas foi que a cidade de Sorocaba ela tem um clube de observadores de aves, né? Que é composto por pessoas da comunidade que gostam de aves e pessoas também que dedicaram sua vida a estudar aves de uma forma mais formal. Então, a gente tem pós-doc em ornitologia, doutorando em ornitologia, aí até, por exemplo, um professor de música que tem uma audição incrível, que sabe imitar as aves e que coleciona esses ninhos com seus 76 anos de idade, que é um expert em aves. Então, tem um público bem diversificado. A dona de casa que gosta de aves. Então, esse clube se reúne uma vez por mês num parque da cidade, que é o Parque da Biquinha. E aí surgiu a ideia entre eles, a partir dos levantamentos de aves que eles fizeram dos parques ecológicos, elaborar uma comunicação visual, uma placa, onde contasse um pouco sobre essas aves para que o público que viesse para os nossos parques ecológicos pudesse conhecer um pouco mais desses animais. Essas placas elas vão ser implantadas agora, nos próximos dias. Para quem vai no parque e quer conhecer um pouco mais do que tem na comunicação visual, a gente também elaborou um roteiro de visita autoguiada com algumas informações sobre a biodiversidade do parque. E pensando um pouco em parcerias, né? Penso que a gente não faz nada sozinho, tudo isso que eu apresentei para vocês é um trabalho de equipe, né? Dos educadores da Secretaria do Meio Ambiente, da SEMA, e também as parcerias externas. Como eu falei para vocês agora recentemente, dessa comunicação das aves, dos parques, que foi o Coaves que fez, nós temos as universidades que também atuam com a gente. Então, nós tivemos a UFSCar com uma aluna da biologia e um aluno da informática, que desenvolveram um app chamado Bem Te Ouvir para deficientes visuais. E aí que utilizam o celular para conhecer as aves que tem no parque, a partir de um aplicativo que chama Talk About, que eles abaixam esse aplicativo e aí eles conseguem manejar o celular, né, fazendo essa leitura tátil e ouvir o som das aves que ocorrem no parque. Está disponibilizado na internet esse acesso ao app. Estabelecer parcerias com o jornal da cidade de maior circulação, que tem suplemento infantil, para que os trabalhos que a gente desenvolve possam alcançar mais pessoas. Lembrando que Sorocaba tem mais de 600 mil habitantes e a gente não dá conta de atender todo mundo, né? Então, como levar esse conhecimento e esse aprendizado? Outra universidade que é a Unip, os alunos desenvolvendo o TCC queriam falar sobre a relação dos resíduos sólidos do lixo, que é descartado de forma irregular no parque, e como isso pode afetar a fauna. Então, essas meninas mapearam as lixeiras, conseguiram identificar se o número de lixeira era suficiente ou não, e coletaram os lixos, os resíduos do chão, para poder caracterizar que tipo de lixo que era, e fizeram uma enquete com o público, se o número de lixeiras do parque era suficiente ou não, para chegar numa evidência de que o público tem a cultura de jogar o lixo no chão, por conta da oferta de lixeira ser suficiente, que a gente tem lixeiras
dispersos pelo parque todo. E como estratégia de sensibilização, elas desenvolveram esse banner e também trabalharam com animais empalhados e o próprio lixo coletado para sensibilizar o público do final de semana que lugar de lixo é no lixo, porque senão os animais vão sofrer com esse lixo, né? De morrer engasgado, de ter problemas aí. Ainda pensando nas ações educativas do parque, a gente, como eu falei para vocês, dos parques, né? A gente não tem um currículo explícito, mas tem um currículo implícito, que é que nós vamos trabalhar com o público, com os diferentes tipos de público, e nós também trabalhamos uma agenda, que é uma agenda do município. O município tem um decreto, que é o calendário de datas comemorativas ao meio ambiente, que aí nós comemoramos essas datas com ações educativas nos parques ecológicos. Então, aqui, um exemplo é o Dia do Cerrado, que nós comemoramos fazendo a calçada inteira do parque com o plantio de ipê amarelo, para que a gente pudesse não só celebrar o Dia do Cerrado com esse exemplar típico, mas também pudesse trazer esse embelezamento para a área do parque. E quem fez esse plantio foram as crianças do Clubinho do Refúgio, que são as crianças do entorno do parque, e estão com a gente toda terça de manhã. Ainda nessa linha de formar agentes multiplicadores das questões ambientais e o protagonismo, a gente tem a segunda Menina dos Olhos, que eu falei que a primeira é o Clubinho do Refúgio, e a segunda é o Clubinho Infantil de Observadores de Aves, que se reúnem uma vez por mês, no sábado de manhã, para observar aves, para fazer uma passarinhada, para estar em contato com a família, que é muito interessante que as crianças, inicialmente a gente abriu esse clube para crianças a partir de 6 anos, e alguns pais pediram para levar crianças menores, a gente disse que tudo bem, desde que acompanhado por um adulto, e nós percebemos que essas crianças maiores de 6 anos, elas sempre tinham um adulto com elas, um pai, a mãe, a tia, o vô, e eu digo, nós, tema, e o Coaves Adulto, porque esse é um trabalho em parceria com o Coaves Adulto, que é aquele clube de observadores de aves que se reúne uma vez por mês num outro parque da cidade. Então, o Coaves Adulto e nós, da SEMA, do Parque da Água Vermelha, nós decidimos montar esse clube de observadores de aves infantil, que se tornou um clube de aves familiar, porque a gente percebeu ao longo das reuniões que os adultos que levavam as crianças não queriam ir embora. Mas não é porque não queriam ir embora, porque eles tinham insegurança de deixar as crianças com a gente. Não, é porque eles também queriam curtir esse momento para eles. E isso foi incrível, porque a gente viu o quanto a família também tem essa necessidade de experienciar atividades na natureza e também de ter esse momento junto com seu filho, com sua filha, né? Estamos aqui mostrando um pouquinho da biodiversidade de aves do parque. E agora, a partir de tudo isso que eu apresentei para vocês, de possibilidades de ações educativas em áreas verdes, com essa experiência do que a gente faz mais especificamente no Parque da Água Vermelha, eu vou apresentar para vocês com esse desafio da pandemia. Como é que nós trabalhamos, né? Até o dia de hoje. Quais atividades nós conseguimos desenvolver e realizar? Não só o Parque da Água Vermelha, dando sequência em algumas atividades de rotina, mas a Secretaria do Meio Ambiente como um todo, a equipe de educação ambiental. Então, pensando no Coaves Kids, esse clube que eu acabei de falar para vocês, nós não paramos as reuniões, nós continuamos realizando essas reuniões online pela plataforma do Google Meet, que a gente conseguiu atingir até 30 participantes. Então, aqui uma ilustração da tela acima, né? A molecada participando, então dá para vocês verem que está com a irmã mais velha, está com a mãe do lado, está com o pai. Esse aqui é um membro do Coaves, que é o Lucas. E esse aqui é o nosso secretário do Meio Ambiente, que até esteve com a gente nas primeiras reuniões. Então, as crianças participaram como a gente está aqui hoje virtualmente, né, interagindo pela fala, pela escrita aqui, e a gente bolou uma estrutura de reunião onde as crianças pudessem ter um pouco de conhecimento sobre as aves, mas que também a gente levasse essa prática para dentro de casa. Então, falando um pouco sobre do que as aves comem na natureza,
como é que a gente pode observar as aves do nosso pedaço? Então, as crianças foram convidadas a elaborar um comedouro de uma forma bem simples na casa, né? Com material simples, que não requer tanta habilidade, mas se quiser a ajuda da família, colocar esse comedouro em casa e esperar as aves virem no seu pedaço, para que daí eles pudessem observar e ter um contato mais de perto com essas aves, anotar no seu caderninho de anotação, né, de registro das aves. Essa atividade foi tão interessante que o Jornal da Cidade, que eu falei para vocês que é uma parceria, que tem um suplemento infantil, registrou essa atividade e as possibilidades e divulgou como que as crianças em casa podiam fazer um comedouro bem simples para atrair aves e levar a natureza mais perto de si. Um outro exemplo desse clube que a gente se reúne uma vez por mês, né, que agora é virtual. Dia 12 agora foi o Dia das Crianças, Nossa Senhora, e a gente quis presentear as crianças, né? Então, nós, da equipe de organização e planejamento do Coaves, dividimos as crianças entre nós e fomos até a casa delas entregar. Nesse saquinho aqui tem palha e um pouquinho de argila, para que as crianças pudessem fazer a experiência de confeccionar um ninho em casa, já que o tema da reunião do dia 10 foi os filhotes das aves, as crianças das aves, né? E aí, que são os filhotes, eles pudessem conhecer um pouco mais os cuidados com os filhotes, e em especial com o ninho, que é o berço da vida dessas aves. E eles também ganharam um caderninho de anotação e registro das aves de maior ocorrência na cidade de Sorocaba. E aí a gente pôde ver a alegria e a surpresa, porque eles não sabiam que a gente ia fazer essa atividade e iria levar esse material para eles, né? Então aqui tem até um depoimento que a gente tem um grupo do WhatsApp com as crianças e com os familiares deles, né? Pai, mãe, tio. E aqui uma mãe, né? Colocando um depoimento aqui, logo que recebeu em casa. Nesse momento de tantas incertezas, um grande gesto de carinho, uma surpresa que ficará gravada para sempre na memória dos nossos pequenininhos. Então, a gente também viu o encantamento dos pais, né, dos familiares que cuidam dessas crianças, de receber esse carinho em casa. Então, foi incrível essa experiência. E no dia 10, na reunião, estavam todos lá presentes e ansiosos para querer descobrir logo os ninhos das aves e botar a mão na massa para poder fazer o seu próprio ninho. Olha eles aqui, ó, participando, tá vendo? E olha eles confeccionando o ninho em casa. Então, a gente tem crianças maiores e menores aí, acompanhados de seus familiares, né? Olha eles aqui, ó, fizeram o ninho e depois foram colocar nos espaços da casa, né? Na árvore que tinha no quintal, ou na frente da casa. Pensando nesses clubes ecológicos, que eu falei que o Parque da Água Vermelha tem dois, que é o do Refúgio de Aves Infantil. A gente tem o Parque da Biquinha, né, que é a sede do Clube de Aves Adulto, e também trabalha com um clube da melhor idade, que é chamado Roda Viva, e que também não parou nesse momento de pandemia. Continuou fazendo as reuniões virtuais com propostas que esse público pudesse desenvolver dentro de casa e que estabelecesse conexões com a natureza. Ainda pensando em estratégias no momento de pandemia, aqui nós tivemos uma atividade que foi em formato de vídeo, né, que a secretaria, os educadores fizeram, apresentando para a comunidade de Sorocaba um pouco da nossa história. Foi realizado na década de 90, finalzinho da década de 90, um levantamento sobre as árvores nativas e centenárias da cidade de Sorocaba e foi gerado um livro, um material contando um pouco sobre essas árvores mais antigas. E aí a SEMA resolveu resgatar esse trabalho e proporcionar uma divulgação mais ampla. De que forma? Cada árvore que ainda existia, com mais as árvores centenárias, né? Porque esse livro, ele não só compilou as árvores mais antigas da cidade, mas a autora teve o trabalho de datar as árvores mais antigas, né?
fazer essa investigação que requer coleta de material biológico e análise em laboratório. E a partir desse material foi criada uma lei municipal que protege essas árvores antigas da cidade. Isso foi mais ou menos em 1998, essa produção. De lá para cá, outras árvores antigas foram identificadas, foram analisadas e foram criadas leis de proteção que tornaram elas imunes ao corte. Então, nós fomos contar para a comunidade quais eram essas árvores. Então, foram construídos vídeos dessas árvores, onde cada educador narrava um pouco dessa história da árvore, do bairro, de forma que eles pudessem conhecer quem eram as árvores cidadãs de Sorocaba, que fazem parte da nossa história, né? Então, a gente tem árvores com 100, 105 anos na cidade. Uma outra forma de manter a comunidade engajada nas questões ambientais, que é cuidando das áreas verdes do seu pedaço ou ampliando, foi a doação de mudas drive-thru, que foi feita no estacionamento da prefeitura, onde as pessoas que quisessem ampliar as áreas verdes do seu pedaço, com todos os cuidados que a pandemia exige, podiam passar nesse estacionamento que a nossa equipe da SEMA distribuía as mudas, né? Com todos os cuidados aqui. Vocês estão vendo aqui toda a proteção. Mudas que são nativas da cidade de Sorocaba, frutíferas ou não. Ainda pensando em como conectar as pessoas com a natureza, né? Levando conhecimento e proporcionando atividades no seu pedaço, na sua casa, com os temas ambientais, a SEMA elaborou uma proposta que a SEMA vai à sua casa. Então, cada parque, cada membro da equipe desenvolveu um material educativo de diferentes temáticas, não só com conteúdos, mas com experiências, com atividades para que as crianças, os jovens, os adultos pudessem ter atividades diferenciadas nesse momento de pandemia e inicialmente no momento de isolamento social, porque essa atividade ela começou já no início do mês de abril. Então, aqui a gente tem uma série de atividades que foram desenvolvidas, né? Desde conhecendo as aves, os peixes, exercitando com os animais do zoo. Então, era uma proposta de mostrar como é que os animais se exercitavam no zoo e como é que o público de casa podia se exercitar nesse momento de pandemia e isolamento social, né? A floresta na sua casa, será que tem floresta? Vamos conhecer um pouco essa floresta? Então, a gente usa os temperos, né? A gente usa as ervas, até mesmo as plantas medicinais. Então, cada atividade aqui tinha uma proposta diferenciada. Aqui mais um pouco dessa atividade também, falando um pouco sobre as aves, os animais, em geral, como é que os animais fazem para atrair seus parceiros. Então, a gente elaborou um jogo da corte para a criançada brincar um pouco em casa com a família. E agora que os parques foram abertos, que no dia de hoje, os parques ecológicos da cidade, os 7 parques, que são parques que têm educador ambiental, que tem um programa educativo, eles foram abertos, como é que a gente vai trabalhar com o público? Pensando que o vírus não foi embora, a vacina não chegou e a gente também tem que manter todos os cuidados, né? Então, aqui é uma proposta da SEMA, né, para todos os parques. Nós desenvolvemos vídeos educativos que apresentam o parque, apresenta a biodiversidade do parque, apresenta os espaços do parque, dando sugestões de como o município pode explorar esse parque. Então, o papel que o mediador humano faria, o vídeo vai fazer. E de que forma o público vai poder acessar esse vídeo? Por meio do QR Code. Então, esse vídeo vai ser gerado um link que vai ser disponibilizado via QR Code com placas nos parques para que o visitante possa conhecer um pouco mais do parque usando esse recurso. E agora, para finalizar, eu vou fazer alguns apontamentos para vocês, né, sobre as estratégias educativas em áreas verdes, pensando não só nesse momento de pandemia, mas também do nosso normal, né? Questões para a gente refletir um pouco, como educador de área verde.
Quais são as estratégias mais usadas pelos educadores em área verde? Será que são recursos audiovisuais, banner, painel? Será que são atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, dinâmicas, experiência direta? Será que é material biológico, preservado, fixado, ou material didático impresso? Então, a gente tem aqui uma pesquisa que foi feita em um dos parques da nossa cidade, que com experiência nesse parque, né, ela nos mostra que foi o zoológico, que é onde iniciou, lembra? Que eu contei para vocês que a metodologia educativa deu tão certo no parque para trabalhar as questões internas e externas relacionadas ao meio ambiente da cidade, que essa metodologia se expandiu e foi instituída, aplicada, né? Nos outros parques ecológicos da cidade, considerando suas especificidades e também a bagagem de cada educador presente nesse espaço. Então, nessa avaliação, que a Nelly, que coordenou o programa de educação do ZOO, implantou o programa de educação, ela avaliou que os itens que mais chamam a atenção do público nas diferentes atividades oferecidas é trabalhar com aventura, né? Competição aí no sentido que a molecada tinha atividade diversificada entre um grupo e outro, mas um elemento que eu vejo que para a gente é interessante aqui, a aventura, a emoção e a curiosidade, né? Se a gente o próprio assunto, né? Saber escolher também um tema que chame a atenção deles. Então, se a gente pensar um pouco nessas questões, a gente pode tornar as atividades motivadoras e significativas para o nosso público. E sempre vem uma pergunta quando a gente desenvolve atividade, né? Atividade educativa. Não estou pensando do ponto de vista quantitativo, estou pensando aqui do ponto de vista qualitativo, colocando para vocês, né? Então, quais seriam os desafios, né? Que a gente sempre pensa na existência deles, que podem estar diretamente ligados ao alcance dos objetivos propostos ou não. Então, primeiro desafio aqui, reconhecer que essas áreas verdes são espaços de educação não formal. Então, ela tem características diferentes da escola, né? Romper um pouco com esse olhar. O segundo desafio é a formação de mediadores. Quanto mais diversificado a gente tiver, essa equipe é interessante para trazer novos olhares, né? E também pensar que essa equipe precisa de uma capacitação contínua. Quando eu falo de equipe, é educadores, os seus estagiários, né? A equipe, os educadores. Conteúdos que envolvam questões pedagógicas e científicas e institucionais. Porque a equipe, a partir do momento que está se relacionando com o público, que está dialogando com o público, ela é a voz da instituição. Então, a gente precisa ter um discurso que seja um discurso coeso, né? Que seja um discurso significativo e que leve em consideração as questões pedagógicas, científicas e institucionais. Falando em discurso, assumir que esses espaços, as áreas verdes, elas podem ter um discurso que leve à realização de uma educação ambiental propriamente dita, ou às vezes não. Pode ser um ensino de ciências e biologia, a partir do momento que só trabalha os conceitos biológicos. Então, precisa ter bem claro e assumir as possibilidades de discurso. Em relação ao discurso, como construir esse discurso, né? Pensando sempre em ampliar o repertório, temas que possibilitem esse diálogo constante com o público e permitam uma boa transposição didática, permite que a gente dialogue com o público sem comprometer o entendimento deles sobre as questões trabalhadas, que às vezes a gente tem uma tendência de resumir tanto que perde elementos aí ao longo desse processo e a mensagem final pode sair comprometida. E a avaliação, que é um desafio aí, né, do ponto de vista metodológico, de como a gente avaliar as nossas ações educativas, uma vez que isso demanda uma metodologia, que eu penso que a gente ainda está nesse processo de construção, e equipe, né, para que a gente possa realizar. Falando de possibilidades, oferecer experiências
para o nosso público visitante das áreas verdes, experiências sejam significativas e valiosas, né? Oportunidade deles aprenderem brincando com a natureza, que são experiências importantes que vão permitir estabelecer vínculos e conexões positivas deles com eles mesmos, com a natureza e com o outro. Fomentar conexões entre a criança, o jovem, a natureza, dessa forma auxiliando eles a adotar atitudes que contribuam, que eles se empoderam, se sentam pertencentes a esses espaços e aí contribuam para uma conservação e uma sociedade mais sustentável. Envolver a família nesse processo de integração, né, de desemparedamento. E aí a gente coloca aqui um item que é desintoxicação digital. E que nesse momento de pandemia, a gente vê o quanto essa ferramenta ela nos auxiliou muito para levar essa conexão, né? Então, eu digo que a gente tem esse equilíbrio, né, entre a relação direta com a natureza e como utilizar essas ferramentas digitais para que a gente possa experienciar essa temática sem perder a conexão com a realidade. E ainda nas possibilidades, proporcionar para as crianças e para os jovens, né, essa inclusão no meio ambiente natural. A gente está com um tema muito forte aí, vigente, que é a falta de acesso à natureza, ou transtorno de déficit de natureza, né, onde a gente já tem evidências científicas desse fenômeno que já está atingindo crianças e adolescentes, trazendo modificações no comportamento deles pela falta de acesso e contato com esses elementos naturais. Então, assim, na medida que a gente amplia, que a gente mantém as áreas verdes e usufrui dessas áreas urbanas, a gente contribui para a melhoria não só da qualidade do meio ambiente e, consequentemente, da nossa qualidade de vida. Deixo aqui para vocês o e-mail, o meu e-mail institucional, o telefone do parque e o convite para vocês aí, quem tiver interesse, oportunidade de depois que tudo isso passar, vir a Sorocaba, conhecer os nossos parques, nos nossos programas. É isso. Legal, Viviane. Parabéns pelo trabalho, super interessante. Parabéns pela palestra também, muito legal. Gente, alguém quer fazer perguntas para a Viviane? Está aberta a sessão para perguntas. Quem fez as perguntas no chat também, se preferir perguntar no microfone, pode fazer. Eu até prefiro, assim, que se vocês todos... Pode abrir a câmera, Nara? Todo mundo? Pode, claro. Para que eu possa olhar a carinha de vocês, quem quiser, né, gente? E as perguntas que vocês fizeram no chat, se vocês quiserem fazer agora, e a gente conversar um pouco, né? Que acho que a ideia é essa, da gente trocar mesmo um pouquinho aí das nossas experiências. O Marco quer fazer? Esse símbolo da mãozinha aí é tipo, eu quero fazer pergunta? Pode fazer. É isso, Marco. Fica à vontade, tá bom? Bom dia, parabéns pela palestra, pela iniciativa aí do Labeco. Eu trabalho aqui na SEMA do Rio Grande do Sul, na Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, que atualmente está administrando